Horror corporal, sequências, adaptações de jogos e de livros, found footage e dois dos melhores filmes que eu vi em 2025. Bora conversar um pouquinho sobre filmes de terror? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao especial de Halloween aqui do canal. Em comemoração ao Mês das Bruxas, eu resolvi fazer uma maratona de filmes de terror lançados em 2025. Eu assisti a 13 filmes no total e vou ranqueá-los para vocês, né, segundo a minha opinião pessoal, contar os filmes que eu gostei, os que eu não gostei e fazer essas indicações para vocês. Eu achei que 13 seria um número auspicioso para essa data, mas obviamente eu não gostei de todos esses filmes, até por isso que eu resolvi colocá-los no ranking, né, do menos favorito para o mais favorito, mas todos eles têm alguma coisa que eu gostei, algum aspecto. Mas antes da gente começar a falar sobre esses filmes em si, eu queria fazer uma menção honrosa para vocês. Como eu comentei com vocês, todos os filmes que estão nesse ranking eu vi recentemente, no intervalo de 1 ou 2 meses, mas teve um lançamento de terror de 2025 que acabou ficando fora dessa lista porque eu vi ele lá no início do ano, mas que vale a recomendação, que é o Premonição 6, que faz parte de uma franquia que eu adoro. Eu gostei muito desse lançamento, ele trouxe um frescor para essa franquia, ele reinventou a mitologia dessa história. Eu, inclusive, para aproveitar o lançamento, fiz uma maratona de todos os 5 primeiros filmes, que eu adorei, eu falei para vocês, né, eu vi essa franquia desde pequeno, então foi muito legal revisitá-la. Na época, eu fiz um vídeo falando sobre as séries e os filmes que eu tinha visto até aquele momento, comentei sobre essa experiência, vou deixar o link aqui embaixo para quem ainda não assistiu, mas com certeza vale a recomendação e o play de vocês. Bom, então vamos deixar logo de enrolação e bora pro ranking em si. Em 13º lugar, eu coloquei o filme Until Dawn, que é uma adaptação de um game muito famoso, e uma curiosidade sobre esse jogo é que ele traz o ator Rami Malek como um dos personagens principais. Eles provavelmente fizeram captação de movimentos com ele ou apenas renderizaram o rosto do ator, eu não sei, não procurei saber, mas o Rami Malek não faz parte do elenco do filme em live action. Uma pena, porque o elenco principal desse filme, que é feito por jovens, é muito ruim. Não só o elenco, como todo o roteiro é muito fraquinho, nada se salvou pra mim, com exceção da maquiagem. Eu achei ela muito bem feita, tem muitas cenas de gore nesse filme, e muitas dessas cenas são feitas com efeitos práticos, então isso pra mim enaltece o tom de violência e de veracidade. Então isso para mim é um ponto positivo dessa história, mas, e até mesmo como adaptação eu acho que é ruim, porque eu andei lendo alguns comentários dos fãs dos jogos, mais saudosistas, e parece que nem a história original foi respeitada. Então é por isso que está em último lugar nesse ranking. Em 14º lugar, eu coloquei um filme que tem sido muito bem ranqueado em listas de críticos, em páginas de cultura pop, como um dos melhores filmes de terror do ano. Eu tô falando do filme A Acompanhante Perfeita, mas eu acho tudo isso um pouco exagerado demais, porque pra mim foi um filme apenas ok. Eu achei esse filme divertido, eu fiquei engajado enquanto eu assistia a ele, mas o que me fisgou de verdade pra essa história foi o plot twist do final do primeiro ato. Eu achei aquilo sensacional, eu não estava esperando, e depois eu descobri que eles contam qual que é o plot twist nos próprios trailers, né? Então fica a dica para vocês, caso vocês tenham interesse em assistir, não vejam os trailers, vai valer a pena a surpresa, mas de toda forma eu acho que é um filme apenas ok, razoável, mediano, divertido assim, de entretenimento mesmo. Tem um outro problema para mim, é porque o elenco é muito conhecido, é muito famoso, e isso é uma questão particular. Filmes de terror comerciais, né, falando, tem que ser com rostos mais desconhecidos, porque eu consigo ter uma imersão um pouco melhor. De todo jeito, eu acho que vale o play de vocês, a recomendação. É um filme divertido, que pelo pôster dá uma ideia de que é uma história de namorada possuída, mas não é bem isso, então vamos lá ver e depois vem me contar aqui nos comentários. E na 11ª posição, a gente tem o filme Animais Perigosos, que também é um filme que tem um plot twist ali bem no comecinho, no primeiro ato dele, mas que nesse caso eu vou contar pra vocês, porque eu acho que isso não vai atrapalhar na experiência como um todo, e porque o filme já dá vários sinais disso. Ele se vende como um filme de tubarão assassino, mas na verdade a gente vai acompanhar a história de um serial killer.
Ele é um filme que tem ótimas atuações, uma ótima direção de arte, principalmente nas cenas que se passam debaixo d'água, que devem ser as mais difíceis, complicadas de serem gravadas. Ele não se propõe a ser um novo Tubarão. Aquele filme do Spielberg é icônico, é o filme definitivo de criatura marítima, de fato. É um filme apenas divertido, legal de acompanhar. Eu só acho que o final dele é muito óbvio, ficou muito no lugar comum. Porém, eu acho que merece a indicação aqui. E chegamos ao top 10. E na 10ª posição eu coloquei o filme Presença, que até em termos de roteiro, de construção narrativa, eu acho ele um pouco inferior a alguns filmes que estão abaixo dele, mas ele vai ganhar alguns pontos comigo por conta da sua proposta mais criativa, isso em parâmetros de cinema comercial americano. Na história a gente vai acompanhar uma família que vai se mudar para uma nova casa que é mal assombrada, e a gente vai acompanhar essa história sob a perspectiva do fantasma. Vários filmes asiáticos já brincaram com esse ponto de vista. Tem aquele filme O Pulse, que teve inclusive um remake americano, porque americanos não sabem ler, né? Mas eu não me lembro de uma história que é inteiramente filmada sob o ponto de vista de um fantasma. Então eu achei isso legal, curioso e bem inventivo, porém o roteiro é meio sofrido, as atuações não são lá essas coisas, mas o ponto de vista, a forma de filmar, a direção de arte eu achei muito bonita. Me lembra um pouco, eu acho que eles flertam com o found footage, que é um gênero do cinema que eu adoro, e eu achei que seria legal colocar aí na lista também. O nono filme também tem uma ótima ideia, mas que na minha opinião não foi muito bem aproveitada. E eu tô falando do filme Juntos, que eu também vi ele em várias listas de melhores filmes de horror do ano. Acho também um pouco exagerado. Gosto muito da ideia, da proposta desse filme. E aqui a gente vai ter. Eu vou contar porque isso tá meio que nos pôsteres, então tá meio claro. A história de um casal que vai se mudar para uma nova cidade. E lá eles acabam entrando dentro de um ritual, uma espécie de maldição, onde casais viram uma pessoa só. Ou seja, aqui a gente tinha muito espaço para fazer um body horror daqueles, né? Um terror corporal que dá muita agonia, aflição, mas isso não se realiza, na minha opinião, no filme. Eu achei que a proposta da metamorfose desses dois personagens ficou muito tímida, meio sem graça. Ficou sempre aquela vontade do quero mais, né, para quem tá assistindo. Inclusive, os pôsteres dão mais agonia do que as cenas do filme em si. Eu vou deixar aparecendo aqui um pôster de dois olhos meio que se unindo, né, entrando nesse estado de fusão, que eu fico arrepiado só de olhar para ele. Mas uma curiosidade é que o casal protagonista dessa história é também casal na vida real, e é um filme sim divertido. Eu acho que se tiver uma continuação, talvez a gente pode ter uma proposta de um filme às vezes um pouco mais violento, carnal, né? Vamos ficar aí na torcida, mas vejam esse filme também. Em 8º lugar, eu coloquei o filme A Mulher no Jardim, que é um filme muito bonito, visualmente falando. Eu adorei a direção de arte dele, a construção da criatura que assombra essa família. É muito bonito a forma como ela usa os poderes dela. Eu achei diferente, porque é através das sombras que a telecinese dela funciona. É muito legal, mas é outro filme com problema de desfecho, que meio que reduz a história que foi contada até ali. Eu acho que esse filme vai para um lugar muito óbvio e esperado para uma trama como essa. E quando a gente fala sobre filmes de terror que tem um drama psicológico muito forte, na figura da mãe que está passando por um processo de luto, de perda, e por uma depressão muito grande, a gente obviamente vai lembrar do filme Babadook, que também é outro filmaço. Ele é quase como se fosse um filme definitivo sobre esse tema, e a analogia dele é muito mais bonita, porque é teatralizada. Então, a direção de arte daquele filme é perfeita, que se eu não me engano é um filme australiano, mas esse filme aqui é uma versão com desconto do Babadook, vamos dizer assim. Eu achei ele bonito, porém, podia ser muito melhor. E em 7º lugar, para minha surpresa, eu coloquei um filme que eu não estava dando nada por ele, que é o Invocação do Mal 4. Eu detestei o último filme da franquia dos Warren, né, da franquia principal. Eu achei ele ruim em todos os aspectos,
mas surpreendentemente eu achei esse novo bem divertido, não estava esperando por isso. Eu vi muita gente criticando a forma como eles abordaram esse caso, né, porque é um dos casos, de fato, historicamente falando, mais importantes desse casal, mas eu adorei, achei muito divertido e me apaixonei por aquela família. É uma trama que eu acho que eles se desafiaram um pouco mais em vista dos últimos filmes do Invocaverso, que foram muito ruins. Eu já vi todos, então eu sei do que eu tô falando, mas aqui nesse filme tem várias histórias paralelas acontecendo. Todas elas fazem sentido, a gente tá interessado em descobrir tanto o que vai acontecer com o casal, com a filha deles que já cresceu e que herdou as habilidades da mãe, e também com as aparições, né, que acontecem na casa dessa família. Achei um ótimo filme, super divertido e vale o play também. Com relação a gostar do próximo filme que eu vou falar pra vocês, eu sei que eu tô sozinho nessa, porque ele foi muito mal avaliado, as notas estão péssimas, mas fazer o quê? Eu adorei, que foi o filme VHS, né? A franquia VHS e o novo filme que se passa durante o Halloween. Eu achei ele muito legal, as histórias são geniais, e eu acho que caiu como uma luva pra esse vídeo que eu tô fazendo agora. Esse filme faz parte de uma franquia de sucesso de found footage, e para quem não conhece, found footage é um subgênero do terror que numa tradução literal seria algo como gravações encontradas. Então, eles têm um aspecto de gravação meio caseira, de um vídeo encontrado na floresta, por exemplo, e tem outros grandes filmes, né, desse gênero, como A Bruxa de Blair e Atividade Paranormal, que são dois filmes que eu também adoro, e eu achei esse muito legal porque a franquia VHS tem uma coisa até um pouco diferente, que são micro-histórias, né? É o equivalente de você ler um livro de contos de terror. Como o próprio nome desse volume diz, todas essas micro-histórias elas vão se passar durante o Halloween, e eu gostei de todas elas, eu achei tudo muito criativo. É claro que algumas histórias eu gostei um pouco mais, outras um pouco menos, mas no geral eu achei uma antologia muito consistente. Algumas histórias vão mais pelo lado macabro, do sobrenatural, do gore, outras pelo terror mais humano, e algumas até pelo terrir, pelo cômico, pelo colorido, que geralmente não me agrada dentro do terror, mas aqui funcionou muito pra mim. Tem uma história que perpassa durante o filme inteiro, que é de um lançamento de um refrigerante pro Halloween, que é um refrigerante fantasma, que é muito nonsense, mas eu gostei bastante, e eu acabei esse filme muito feliz e animado, né, por esse respiro dentro dessa franquia. E finalmente chegamos ao top 5 desse vídeo, com os melhores 5 filmes de terror lançados em 2025, segundo a minha opinião, né? É sempre bom lembrar disso. E em quinto lugar, eu coloquei o filme brasileiro Prédio Vazio, do diretor Rodrigo Aragão, que eu não conhecia e já considero pacas. Aparentemente o cara é um gênio do cinema de terror brasileiro, ele usa muita maquiagem, muito efeito prático, e só nisso ele ganha muitos pontos comigo. A própria história vai se passar num prédio mal assombrado lá de Guarapari, no Espírito Santo, e esse prédio ele foi construído através de uma maquete, então é muito legal os bastidores desse filme. Eu preciso confessar que eu não gostei muito do casal protagonista, o casal mais jovem, eu acho que eles são um pouco ruins na atuação, mas o filme todo é tão bom e esses personagens eles são tratados de forma mais dentro de um clichê mais genérico, propositalmente. Então a gente aceita isso e as outras atrizes mais velhas compensam com a atuação. É um filme muito legal. Cinema brasileiro é feito com muita raça, gente, com muita dificuldade. E cinema de gênero é mais difícil ainda. Então, eu dou todos os louros do mundo possíveis para essa produção. E ocupando a quarta posição desse vídeo, eu coloquei o Faça Ela Voltar, que é o segundo filme dos irmãos Filippo, que lá em 2022 quebraram a internet com o filme Fale Comigo, que todo mundo adorou, eu me incluo nessa lista, e foi uma grande surpresa, né, porque esses dois moços eram dois youtubers, ninguém dava nada por eles, eles lançaram um baita filme e existia muitas expectativas para um segundo lançamento, para ver se eles se manteriam no hype, né, na boca das pessoas, e eles conseguiram esse feito. O filme não traz nada de novo, eles se utilizam de vários clichês do gênero para fazer a composição dessa história, mas de uma forma muito própria, com uma direção de arte muito bem executada. É um baita êxito de dois diretores tão novos e tão estreantes no cenário de terror. Eu, inclusive, prefiro esse filme ao primeiro deles,
e achei uma baita execução. Vão lá ver esse filme caso não tenham visto ainda. Chegamos ao top 3 e a partir daqui é só a nata, só a elite do cinema, mas brincadeiras à parte, são 3 filmes muito bem avaliados, não só por mim, né, que não sou ninguém na fila do cinema, mas por críticos, por entusiastas do cinema de gênero. E em terceiro lugar, eu coloquei o filme The Ugly Stepsister, que eu não sei como é que ficou a tradução no Brasil, mas seria algo como A Meia-Irmã Feia. E aqui a gente tem um filme de terror norueguês, então se preparem para muitas cenas de violência extrema, cenas gráficas, mas ao mesmo tempo muito bem dirigidas e, sob um certo olhar, até mesmo bonitas. E bom, o que a gente tem aqui? A gente vai ter um reconto da história da Cinderela, e eu sei que isso pode parecer um pouco piegas, até mesmo brega, mas vai por mim, é um filmaço. E obviamente ninguém estava dando nada por esse lançamento, até porque há uns 2 anos tem sido criado todo um universo compartilhado de histórias macabras, né, de filmes da Disney, de outros personagens infantis, como o Popeye, Ursinho Pooh, teve um filme já do Bambi, do Peter Pan, até um próprio filme de terror da Cinderela, que não é esse. Então esse veio como uma grata surpresa. Ele tem uma ótima direção de arte, tanto nos figurinos quanto nos cenários, e ele é meio que também um body horror, né, porque ele faz uma crítica contra a indústria da beleza que afeta muito as mulheres, meio que na mesma vibe do filme A Substância. Então, quando vocês puderem, vejam que é um filmaço. E a medalha de prata vai para um filme que virou meme, e só isso já é sinônimo de sucesso. Eu tô falando do A Hora do Mal, né? O Weapons no original, que é um filme que já me ganhou com 3 minutos de duração, porque toca uma música maravilhosa do George Harrison, que é o meu Beatle favorito, então ele já me encantou logo de cara. É um filme que tem uma mitologia muito própria, uma vilã icônica e muito potencial para continuações, né, para prequels. Apesar que eu não gosto muito dessa ideia, porque eu acho que quando a gente explica muito, a gente acaba perdendo a graça, né, esticando muito uma história, mas deu muito dinheiro, com certeza eles vão fazer alguma extensão desse filme aqui, mas é um dos melhores, das melhores produções do ano, eu adorei ter assistido ele e acho que vale todo o hype. E em primeiro lugar, eu nem vou fazer mistério para vocês, o filme que ganha a medalha de ouro para mim é Pecadores, que é não só o melhor filme de terror lançado em 2025, como um dos melhores filmes em geral lançados neste ano. Esse é com certeza um dos maiores lançamentos da indústria dos últimos anos, e o mais legal é que é um filme completamente original. Ele não é baseado em nenhum livro, em nenhum quadrinho, não faz parte de nenhuma franquia, então mostra para Hollywood que ainda assim é possível apostar em roteiros originais, porque esse filme fez muito dinheiro. E o mais legal pra mim é que ele é um filme que transcende o seu gênero. Ele é sim um filme de terror, mas ele também é um drama racial, um filme histórico, né, que registra um momento muito crucial ali dos Estados Unidos. Ele é um musical, né, um filme de gênero, enfim, ele é várias coisas ao mesmo tempo, mas resumindo, ele é um filme maravilhoso. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agora já me conta aqui nos comentários quais são os seus filmes favoritos de terror lançados em 2025. Ou se você tem alguma expectativa para um filme que vai lançar esse ano ainda ou em 2026. Tá joia? Um cheiro para vocês e até a próxima!